Bom dia, feliz sábado a todos, feliz sábado aos de casa que não puderam estar aqui conosco. Que Deus seja louvado por mais esse dia, né? Mais uma recapitulação da nossa lição maravilhosa que estamos estudando nesse trimestre, Hebreus, mensagens para os últimos dias, né? Já estamos na 4ª lição e hoje estudaremos o título Jesus, nosso irmão fiel. Suas considerações, Edmilson? A lição desse trimestre, né? De cara, Ludemília, já me ajudou muito, né? Porque, apesar da lição não falar da Trindade como em si, não é o tema, pelo menos que nós vimos aí até a 4ª lição, mas ele esclareceu muito com relação a esse assunto, né? E hoje nós vamos falar sobre Jesus como nosso irmão, né? Como aquele que era Deus, deixou tudo que tinha no céu para vir assumir a forma humana e, como forma humana, ser, então, nosso irmão. O que nós entendemos como Jesus, nosso irmão fiel, né? Exato. Vamos lá. O verso para memorizar está em Hebreus 2, 14. Antes de nós lermos o verso, né? Vamos pedir aos... você deu aí o seu bom dia, né? E eu esqueci. Bom dia, igreja. A igreja está hoje florida, né? Muitos irmãos, muitos amigos, muitos irmãos também de outros bairros estão conosco, né? Tem um irmão aqui do Bela Vista, tem um senhor ali, uma moça que é ao seu lado, né? Não sei se é um casal. Eu sei que tem a irmã Socorro, a Elisângela, que estava alguns dias aqui, né? Temos a presença do pastor também, com a família, e assim, temos uma irmã lá atrás também, que sempre está conosco, né? Então, nós temos, hoje a igreja está florida, né? Então, vamos... Amém por isso. Também tem a nossa querida neta, que ainda não tinha visto assim, né? Chegou de viagem, falamos assim bem rapidinho, nós temos que tricotar, né, mais tarde. E e os irmãos que estão aí do outro lado da tela, no canal, né? Hoje a Marlete está do outro lado da tela, ela e o Ivanov. Está, né? Experimentando o outro lado. Parece que eles estão na Argentina. E né? o outro lado, literalmente. Né? Exato. Eu não sei ao certo, mas parece que eles estão ali naquele lado de Buenos Aires. Férias merecidas, viu, Marlete? Aproveita bastante para renovar. Vamos então orar em prol da lição. Pedimos a todos que fiquemos em atitude de reverência. Querido Deus e Pai, bendito seja o teu nome, Senhor. Queremos agradecer pelo dom da vida e estarmos aqui para juntos estudarmos tua palavra. Abre a nossa mente e coração para entender a tua mensagem para nós. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos sintam-se à vontade para participar. Estamos numa escola, né? Escola não é feita só de professor, é feita de professor e aluno, não é mesmo? Isso. Visto, pois, que os filhos têm participação eu estou lendo o versuário. Tem participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, aqui está dizendo que Jesus ele teve participação também na parte de carne, em ser humano. Ele não simplesmente ficou lá no céu, olhando aqui, comandando tudo, e como Deus desceu aqui à terra para vencer o inimigo. Não. Ele veio, desceu, apesar de ser Deus, mas ele não usufruiu dessas atribuições, mas assumiu a forma humana. E como ser humano, venceu o inimigo, diz aqui que é o diabo. Aquela coisa, né? Quando uma pessoa passa por uma situação, quer seja de alegria ou de tristeza, às vezes nós falamos assim, eu imagino o que você está sentindo.
Mas é muito diferente quando você passa pela mesma situação. Você pode falar com propriedade, porque você sentiu todas aquelas emoções, você passou a mesma situação. Então, você pode falar, eu sei do que você está falando, né? É diferente, assim, eu imagino. É verdade. E foi isso que Jesus, o nosso irmão fiel, fez. Isso. E às vezes, Lamira, você mencionando isso aí, eu lembrei que às vezes, quando a gente ia visitar, por exemplo, um amigo, um amigo que perdeu um pai, né? Que perdeu uma mãe e tudo mais. Então, eu vou dizer assim que perdeu um pai, né? Aí a gente chega lá e dá a palavra de ânimo e tudo mais, mas eu nunca tinha passado por isso. Quando eu perdi meu pai, e quando eu cheguei, agora mesmo que o Samuel perdeu o pai dele, né? E aí a gente chega e diz assim, olha, eu sei o que é que você está passando. E assim ainda mais ou menos, porque para mim, a minha experiência é diferente da do outro, mas você tem uma ideia assim palpável do que ele está passando, porque Exatamente. você passou também. É, né? exato. Então Jesus sabe o que nós estamos passando aqui, porque ele foi homem, foi ser humano, teve as prerrogativas de um ser humano. Ele sabe do que nós estamos passando, né? Ele sabe, além de ser Deus, que ele já sabe de tudo mesmo, mas ele teve essa experiência na sua carne e sangue. Então ele pode falar com propriedade, não é mesmo? Muito bem, indo à frente aqui, nós vamos falar aqui Jesus como nosso Redentor, ou o irmão como Redentor. No Antigo Israel, uma pessoa, digamos, quando eles entraram na Terra Prometida, a Terra foi dividida por igual, né? Mas Deus disse assim, olha, se por acaso um irmão empobrecer, né, e tudo mais, ele tiver que vender a terra, ou até mesmo se vender, para poder sobreviver, então, ele tem 50 anos, depois de 50 anos, aquela terra volta para ele de novo, né, volta para ele de novo. Muito tempo, hein? 50 anos, o jubileu é muito tempo. Talvez não tivesse mais nem vivo. Aí, mas se por acaso ele voltar a ter posses e quiser se redimir, quiser comprar a terra de volta, quiser se comprar da escravidão de volta, então ele pode fazer isso. Ele conta, digamos, ele vendeu a terra há 20 anos atrás, então ele vai comprar a terra de volta não mais por 50 anos. Ela vai ser avaliada agora por 30, porque 20 anos já se passaram, faltava 30 anos para ele redimir a terra, ela voltar. Então, ele vai redimir por 30 anos. Mas se ele também não puder e tiver uma pessoa da família que queira resgatar, então, a pessoa pode. E quem é essa pessoa que pode resgatar? Geralmente poderia ser um tio, um primo, irmão mais velho. Um irmão, uma pessoa mais próxima poderia resgatar. E aí é onde entra a pessoa de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Como ele entra nessa história? Como é que ele nos pode resgatar, né? Do pecado, dessa vida de pecado que nós estamos vivendo? Só Jesus que pode nos resgatar. Que ele é o quê? O irmão mais velho, ele é nosso redentor e ele também é o nosso tutor. O que significa aquele tutor? Uma pessoa que cuida, né? Como você falou de uma pessoa que morreu, né? De um parente. Ele é o nosso parente mais próximo. O que significa tutor? É aquele que ampara, é aquele que protege, é aquele que defende, é aquele que guarda. Então, Jesus é o nosso tutor, é o nosso redentor. E como lá como você falou, né, o irmão ia resgatar, Jesus veio a esse mundo nos resgatar, né, do pecado, da morte eterna, não é isso? Exatamente. Valendo ressaltar que quem quiser participar aqui, é até bom para contribuir, para abrir mais a nossa mente. E outra coisa que a gente fica imaginando, você já pensou que privilégio é você ter esse irmão, esse Jesus como nosso Salvador, nosso Pai, nosso irmão nesse tempo, né? Ao mesmo tempo, nosso irmão, nosso tutor, nosso Redentor.
É um privilégio muito grande, não é mesmo? Glória a Deus por isso. O nosso irmão parente. quer falar ali. É só um instante, irmão. Ele vai levar o microfone para os nossos amigos aqui da tela captar a sua voz. É interessante que nessa parte de domingo aí, como a nossa querida e amada irmã falou aí, para ele se tornar irmão da gente, ele teve que fazer como manda a lei de Moisés, na época de Israel, e como manda a lei dos céus. Ou seja, ele introduziu-se como irmão, como matéria, para fazer tudo dentro da ordem. Ou seja, para ele oficialmente dizer, eu sou irmão de vocês. Eu sou resgatador, eu sou parente próximo. Positivo. Eu gostei da observação do irmão, inclusive eu ia falar aqui essa questão o pastor quer falar aí também? Outra pessoa não poderia resgatar. Exato. Não, um amigo não poderia resgatar, só poderia ser um parente próximo. A gente pode agora parar um pouquinho e ver como Deus se humilhou, usar a palavra se rebaixou, para se colocar em nosso nível para nos salvar. É por isso, irmãos, que para a gente compreender o amor de Deus completamente, só quando estivermos com Ele no céu. Porque Deus se esvaziou, desceu. A expressão carne e sangue seria aqui a fraqueza, a fragilidade humana. Ele se toma a fragilidade humana, a fraqueza humana, para ter o direito perante a lei de nos salvar. É por isso que cada dia mais eu me apaixono por esse Deus maravilhoso, que Ele fez e faz de tudo para me salvar. Ele tinha o direito agora de pagar de me resgatar, pagar toda a minha dívida dos meus pecados e também ser o meu vingador também, né? Tinha isso também, da questão do vingador. Não atrapalhar aí? Não, pode mencionar isso. Ele tem o direito agora, como meu irmão mais velho, de tomar minhas dores, né? Tomar meus sofrimentos, minhas angústias, e dizer assim, eu estou ao teu lado. E o que resta para mim é confiar totalmente que meu irmão mais velho é maior e ele pode me defender todos os dias, em todos os momentos da minha vida. Por isso que eu digo, né, pastor? É imensurável, não dá para mensurar esse amor. Deus, o Rei do Universo, descer aqui, se tornar um de nós, padecer como padeceu. Que amor é esse? Pode falar, irmão. Feliz sábado, igreja. Essa semana, olhando um post de uma professora aqui da área de família, ela trabalhando sobre criança, né? E ela fala assim, o ser humano quer sempre ser Deus, mas Deus se fez criança para salvar o ser humano. Então, assim, se a gente não olhar para isso com amor, quando ela colocou, eu falei assim, poxa, eu fui refletir, falei assim, a gente queria ter vontade de ter um pouquinho do poder de Deus para a gente, né? Que sabe fazer tal coisa, mas Deus se rebaixou à humanidade, desce e se torna criança, recém-nascida, com todas as fragilidades de um bebê, né? Com todas as fragilidades de um bebê, né? E se coloca a nosso favor. Gente, isso é tão grandioso. E na lição, grandioso. Aí no decorrer da lição, ela fala assim, o que isso significa para você? É um Deus pessoal, é meu, não é de Edmilson só, é meu também, e está comigo, aonde eu for. Enquanto Jesus for alguém distante, enquanto Deus Pai e Deus Espírito Santo forem distantes da gente, vão ser intocáveis, mas eles se fazem, ele fala assim, olha, eu quero que você seja meu templo, para que eu habite dentro de você. Isso só um Deus verdadeiro e fiel faz, gente. Enquanto a gente não reconhecer isso, a gente vai ainda não aceitar a graça. Como a Gisá falou, assim, como a gente vem de outra denominação, eu particularmente via Deus como um Deus distante, um Deus que estava lá no céu, lá em cima, e muito difícil, inacessível para mim, né? Era muito inacessível, algo muito grandioso. Meu Deus do céu, né? E ela falou, nosso irmão se humilhou, veio aqui, e já passando para a parte de segunda-feira, não se envergonhou de ser chamado meu irmão. Quer falar, Leandro? Hoje a lição vai ser, nós vamos só comandar aqui, desde que a lição é por ele.
Interessante, irmãos, que só voltando aí domingo aí, uma última frase que eu queria deixar para aqui para vocês. O próprio autor da vida, a vida, salvou a gente da própria ira dele. Ou seja, Jesus salvou a gente da própria ira de Jesus, de Deus. É como um pai, né? Pai, antes de ele bater, ele já chamou a atenção várias vezes, porque ele não quer que chegar aquele acontecimento. É o amor. É um positivo, amor. Positivo. Eita, o Clécio hoje caminha. Ainda bem que veio de tênis, Clécio. Então vamos passar para a parte segunda, né? Olha, como a gente já introduziu, vai lá. Exato, não se envergonhou. Eu queria só dar uma pinceladazinha, porque é o seguinte. Eu gostei muito do que o irmão falou, juntamente com o que o pastor e a irmã Gisá falou. Dessa questão aí do resgatador. Olha, Deus criou o mundo, colocou lá, o mundo pertencia a Adão e Eva, era deles, era para eles administrar. Mas, a exemplo do que eu tinha dito, quando eles entraram na Terra Prometida, alguém poderia se empobrecer e perder a sua propriedade, né? E a raça humana, ela perdeu a propriedade dela, que era não só a terra como propriedade, mas perdeu a sua própria vida. O homem se tornou escravo do pecado. Aí aí entra, quem é que vai resgatar? Não poderia ser Deus, porque Deus tinha que ser um parente próximo. Aí Deus poderia resgatar, mas ele não era parente. Então ele se fez parente. É uma coisa incrível, como você disse agora há pouco. Ele se fez parente, ele veio, porque ele, como Deus, não poderia fazer isso. Ele se fez parente nosso, mas não só um parente assim distante, mas um parente próximo, irmão. Ele chama de irmão. E aí, mais do que isso, o pastor falou, o parente também tinha o direito de ser o vingador. O que era o vingador? Aquela pessoa que ia retribuir o mal para a quem fez o mal a seu parente, né? E o vingador, ele tinha esse direito, que era o parente próximo. Então Jesus, ele vai se vingar, ele também do diabo, né? Na destruição final, porque o diabo, lá em Hebreus 2:11, né? Isso, o diabo tornou-se nosso parente mais próximo e nos redimiu, não teve vergonha de nos chamar de irmãos. Pois bem. E aí, falando sobre não se envergonhou de ser chamado de irmão. Muitas vezes nós temos vergonha, né, de proclamar ele, né? E ele não teve vergonha. Quem somos nós? Ele fez o inverso, ao contrário, né? Desceu, sendo o maior de todos, desceu, não se vergonha de nós. E quem somos nós? Pobres pecadores, ainda se vergonhar de um Deus. Se vergonhar de Deus. Dizer como assim? Não, eu não sirvo a Deus. Não, eu não sou crente. Não, esconder a Bíblia, levar a Bíblia. Não, eu vou levar no meu celular, porque na igreja eu estou andando com o celular mesmo, a Bíblia está lá. Não sou contra, eu mesmo tenho a Bíblia no celular. Mas eu tenho no celular, porque no celular eu tenho mais recursos do que na Bíblia física, né? Mas não se envergonhar de ter Jesus como nosso irmão. Essa vergonha vem em consequência da perseguição que os hebreus, né, que os cristãos estavam passando por seguir a Cristo. E aí Paulo fala assim, olha, não fiquem envergonhados, porque ele não se envergonhou de vós, né? Não fiquem acanhados. E fala assim, e lá em Hebreus 13, de 12 a 15, ele fala assim, olha, servir ao Senhor, né? Servir com alegria, com louvores, se achegue perto dele, segunda-feira. Questão 4. E aí ele dizia bem assim, vamos servir ao Senhor com louvores, com glórias, né? Porque ele não se envergonhou de vós. Então, assim, por mais que a gente passe por dificuldades, aí eu estava pensando, eu nunca fui, assim, diretamente envergonhada por ser cristão, mas eu tenho amigos que foram envergonhados, que perderam empregos por não dizer assim, não, eu no sábado eu não sirvo, não trabalho, eu sirvo a Deus, e nesse dia eu tenho outras atividades, é um pacto que eu fiz com Deus, né? Uma aliança que eu fiz com o Senhor, e as pessoas serem demitidas por isso, né? E
E aí, essa semana retrasada, aconteceu isso com minha amiga, eu falando, continue, não desista, né? Deus vai abrir portas para você. E ela disse assim, Gisá, pela primeira vez na vida, eu me senti testemunhando de maneira tão viva, né? Tão forte, que foi essa escolha que eu fiz e não me arrependo. Então, assim, a gente não pode se envergonhar, e não só a questão do sábado, outras coisas mais. As pessoas, às vezes, olham para a gente, você é crente? Eu sou. Por quê? Né? Por quê? Porque você é diferente, porque você é o estranho, porque você é o esquisito aqui na Terra. E ser diferente dessa forma não é ruim. É bom, porque muitas vezes as pessoas veem você como referência, né? Eu não quero ser referência para ninguém. Todo mundo que nasce no reino de Deus se torna referência, porque é um testemunho de Cristo. Nem que não queira. Nem que não queira. E se não quiser, um dia vai ser tirado esse privilégio, né? Então, assim, nós somos testemunhos, e se nós nos envergonharmos de testemunharmos de Cristo, também fala, ele terá vergonha de vós. Exatamente. Exato. O irmão e quer temos falar. Também aqui, antes do irmão falar, né? A vida de Moisés, como Cristo, né? Ele não quis ficar lá, ser chamado do filho da filha de Faraó, né? Ter todos os privilégios, mas se juntar com os irmãos dele. Exatamente. Né? Deixar todas as glórias e ir lá se juntar com os irmãos dele, né? Para viver no seu povo, assim como fez Jesus. Moisés foi uma espécie de Cristo. Uma espécie de Cristo, exatamente. Abandonou todo o privilégio ao escolher a se identificar com os israelitas, escravo, sem instrução e sem poder. Certo, eu queria só acrescentar o que a nossa querida irmã falou ali, a respeito disso aí. Né? Se a gente for prestar atenção no que as palavras que ela falou ali, aí tem um ponto crucial de uma pessoa do mundo com um cristão. Chama-se salvação. Por que eu lhe digo isso a vocês que estão aqui no templo sagrado? Porque quando uma pessoa vê que uma pessoa é diferente da outra, ela abre um leque de duas portas, ou a porta da salvação, ou a porta da perdição. Se essa pessoa tiver consciência, no momento que ela olha o cristão de dentro do interior dela, Jesus entra no coração dela. Se ela olhar na expectativa do mundo, ela recusa o cristão. Ou seja, na mesma hora ela recusa a sua salvação. Exatamente. Vamos lá. Então, seguindo à frente aqui, isso. Fala sobre carne e sangue como nós. Então, a gente vê aí que Jesus, ele foi o que já foi mencionado antes, né? Já foi um pouco mencionado, ele se tornou carne e sangue. Aqui diz, ó. Falando da fragilidade humana, né? Exatamente. Falando ele se tornou como um bebê, como uma criança, para que pudesse, então, ter o direito e ter a possibilidade de ser aperfeiçoado através do sofrimento, né? É meio assim paradoxo, né? Como assim? Jesus, Deus, ser aperfeiçoado, se ele é perfeito, né? Isso. Mas né? É como você vai para uma guerra e é como Jesus, como Deus, ele era blindado. É uma experiência. Era blindado, né? Mas quando ele se torna carne, é como se ele se tirasse toda aquela blindagem, né? Toda aquela armadura. Quase toda, diria. Exato. Não, mas na realidade ele tirou toda a blindagem divina. Ele tirou toda a blindagem divina, ele veio aqui e se expôs. Aí ele disse assim, eu vou ter que me blindar somente de recursos humanos. De recursos humanos, eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que eu estou querendo dizer. Ele se colocou como ser humano inteiramente na dependência de Deus para conseguir vencer o mal. Ele não diz assim, olha, tudo que era aquela blindagem que ele tinha divina, ele tirou tudo e veio aqui. Então, é uma coisa que, por isso que aqui fala sobre carne e sangue, ele se tornou carne e sangue. Eu digo assim, quase, por quê? Como é que diz, né? Contudo, a natureza de Jesus não foi prejudicada pelo pecado, não é mesmo? Ele era um como nós, sofria como nós, tinha os sentimentos que nós temos, mas nunca tendência para o pecado como nós temos, né? Isso chama da blindagem, né, também, né, uma certa blindagem. Muito bem. E aí, já falando sobre o aperfeiçoamento, essa parte de quarta-feira, ela me deixou um tanto encabulado quando estava começando a estudar. Por quê? Jesus não era perfeito? Isso.
Como Ainda assim, bem que o professor? pastor está aqui e eu posso jogar as perguntas. Né? Jesus não era perfeito, e como é que ele foi se aperfeiçoar aí? 100% divino e 100% A humano. lição me deu a resposta, mas eu quero que a igreja discuta aqui, né? Se ele era perfeito, por que Hebreus 2:10 e à frente fala que ele se aperfeiçoou? Como Por isso? meio de sofrimentos. Como assim, né? Como? Você entende como, pastor? Você deu uma olhada na lição, ainda lembra do que estudou na escola? Não é muito fácil. Irmãos, Submissão. se você pegar a parte de terça-feira, eu anotei aqui um comentário de L.G. White que diz assim: mistério da redenção é Jesus ter assumido a natureza humana sem perder sua divindade. Nós vamos ter eternidade, né? Para aprender isso. É um mistério. Mistério. Agora sim, aqui dá os pontos que a lição responde. Assim, ó, Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento para se tornar capitão da nossa salvação. O segundo aqui, o Filho aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E terceiro, os sofrimentos revelaram Jesus como um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Mas o que eu mais gostei foi essa parte aqui. Os sofrimentos não o tornaram mais misericordioso, mas foi por sua misericórdia que ele se ofereceu para morrer na cruz, para nos salvar. Irmãos, o aperfeiçoamento aqui não era da parte divina. A parte divina de Jesus nunca sofreu alteração nenhuma. Aqui Jesus tinha que mostrar para os seres humanos que ele poderia obedecer. Nos deixar como exemplo, Obedecer, como exemplo, onde Adão falhou, ele agora estava dizendo que ele se aperfeiçoou no sentido de obedecer ao Pai. Aqui também fala que ele tinha que ter o direito de nos representar. Então ele precisava viver como nós. Exato. Passar o que a gente passou, o que a gente passa, ter ali as possibilidades da gente também errar, e ele venceu. E sem errar, né? E sem errar. Agora, por que ele venceu? Porque ele mostrou que quando você está ligado ao Pai, você é perfeito. Quando você está ligado a Deus, você é perfeito. Porque o Espírito Santo trabalha em você. Porque o Espírito Santo te ajuda a aperfeiçoar cada dia. Assim também, né, pastor? Ser perfeito como eu sou. Mas nós, enquanto estivermos do lado de cá da vida, jamais seremos perfeitos como Deus, como Jesus, né? Tanto que nós somos semelhantes. Mas isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar para ser igual a Cristo, né? E tal. Mas porque muitas vezes isso deixa a pessoa assim meio... Eu preciso ser perfeito, eu preciso ser perfeito. Eu já passei por isso também. Eu preciso alcançar a perfeição. Mas nós aqui, enquanto estivermos desse lado, nós vamos ser somos semelhantes. A gente não vai conseguir ser igual a Cristo, porque nós somos pecadores ainda. Não é mesmo? Olha, o pastor disse que gostou aí da parte 3, da terceira resposta aí da lição. Eu gostei da 2, né? Apesar da primeira e a terceira também nos ajudar, que são esses 3 pontos fundamentais, porque esse aperfeiçoamento, porque é o seguinte, Jesus obedecia, ele era obedecido, então ele não tinha esse processo de obedecer, ele era obedecido, e quando ele veio, se aperfeiçoou, porque ele aprendeu a obedecer. Então, ele como soberano, não obedecia a ninguém. Jesus tinha que ser o sacrifício perfeito, o sacerdote perfeito, porque se ele não fosse perfeito, ele também precisaria de um Salvador. Certo. E, olha, como eu disse, a lição desse trimestre, ela já me esclareceu de cara muita coisa. Mas se ainda existe alguma dúvida com relação à Trindade, por que Jesus é chamado muitas vezes de filho?
chamado de filho, não é que Deus, não é que Jesus seja filho. Não é que ele, é porque quando ele foram atributos que ele recebeu quando esteve aqui na terra. Da mesma forma, o Espírito Santo, não é que ele não seja é outro Deus. Não é que seja, tem o Deus Pai, né, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos são Deus. Mas quando Jesus veio aqui na terra, como ele recebeu atributos humanos, então ele recebeu esse título de filho, por isso tem esse título. Por quê? O Espírito Santo, por exemplo, quem é pai, se nós formos pegar o pé da letra, quem é pai de Jesus aqui na terra? Ao pé da letra? Não seria o Deus Pai, mas sim o Deus Espírito. Por quê? Quando Maria recebe o chamado lá, quem possui Maria não é Deus. Lá diz que ela foi possuída pelo Espírito Santo. Então não seria, no caso, Deus Pai que seria. Mas por que eles têm esses... São títulos que eles receberam diante do seu ministério aqui. Ele é único, mas, na unigênito, realidade, porque foi gerado de forma especial pelo Espírito Santo. Ele não é pois uma pessoa então, comum. Mas ele lá era um só. Não existe distinção. Quem é pai, quando eles estavam lá, os três, quem é pai, quem é Espírito Santo, quem é esse, quem é aquele. Agora, Jesus é chamado de filho por conta do ministério que ele teve aqui na terra e de ter se encarnado como ser humano. Funções, não são três deuses, são funções diferentes. E o Espírito, porque o Espírito Santo agia de forma silenciosa como um espírito, mas não agiu como pessoa, mas todos três eram pessoas físicas. Verdade. Eu queria só fazer um resumo aí de quarta-feira para nós entender o contexto perfeitamente. Vamos lá. Ó, aperfeiçoado por meio de sofrimento. Vamos lá. Aqui tem. Jesus mesmo, sendo perfeito, foi aperfeiçoado. Voltando, através do sofrimento, volta, físico, emocional, social, espiritual. Por causa do que Jesus sofreu, ele pôde socorrer a humanidade de todo esse sofrimento. Esse é um contexto fundamental. Certo. Muito bem. Vamos então aqui concluir na parte a lição. de quinta, né? Para concluir, né? A lição está muito boa, está muito maravilhosa, aqui, maravilhosa, né? Temos a presença aí da Gisá, do pastor e do irmão, que estão aqui nos ajudando bastante. Como a gente vem falando a lição toda, o nosso irmão como modelo, né? Não tem aquela frase, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Jesus disse, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Porque ele fez isso, ele é o nosso modelo. E Jesus é o ápice do modelo, né? Literalmente o top das galáxias. Não é mesmo? Literalmente, nosso exemplo. O único que poderia ser o modelo. Né? O único, porque é perfeito. Não é mesmo? Muito bem. Alguém mais quer fazer uma contribuição aí na parte de quinta-feira? A questão, né, de Jesus ter sido pioneiro dessa corrida, né, e nos mostrar o caminho. Então, ele vem deixar esse modelo e dizer, olha, gente, é possível vencer com o poder, né, com o poder de Deus, a oração, né, a súplica, né, e vencer as tentações. E como ele deixa o modelo, né, ele deixa o modelo também de comunhão com Deus, né? De comunhão com Deus e de comunhão com os próprios irmãos, com os seus pares, né? Com os nossos pares, são nossos irmãos. Então, Jesus, ele venceu, mas não venceu na própria força, na questão de dizer assim, aqui, ó, gente, eu passei por isso sozinho, é assim que eu consegui. Sempre dependente, né? Ele viveu em total dependência do Pai.
E se nós formos ver, né, Nicodemos foi visitar Jesus, ele estava separado para oração, ele passava noites em oração, quando ele tinha um serviço muito grande para fazer, ele orava, ele buscava, depois desse serviço ele buscava mais ainda, porque ele sabe que toda vez quando a gente tem uma grande vitória, a gente tem tendência emocionalmente de ficar cansado e precisar, né, às vezes, como Elias, né, fica triste e pode cair num momento de cansaço emocional. Então, Jesus nos deixa o exemplo em tudo. E nos relacionamentos também com os nossos pares, né? Ele fala assim, gente, eu sei como é viver com pessoas difíceis. Eu vivi com os fariseus, eu vivi com os incrédulos, né? Eu vivi com as pessoas que não me aceitaram, pessoas que eram meus amigos e me traíram. E mesmo assim eu fui fiel até o fim. Então, Jesus vai nos deixar exemplo de tudo, porque a gente pensa que Jesus deixou exemplo só espiritual. E como o irmão falou, Jesus deixou exemplo social, emocional, físico, relacional. Então, a gente tem que ser esse modelo, não por obrigação, mas por acolher esse Jesus em nós. E aí, quando a gente acolhe esse irmão e diz assim, Jesus é meu irmão, me deixou exemplo, eu sigo esse exemplo porque ele deixou o caminho. Né? E aqui fala, né, que Acais, né, comentando, né, falou assim, olha, você vai conseguir, agora me pede um sinal. Me pede um sinal. E Acais foi e procura o quê? A ajuda dos assírios. E aí acontece aquela derrota, né? Então, assim, a gente prefere ser filho de Deus, irmão de Jesus, ou a gente prefere de maneira insubordinada, né, pela desobediência de não aceitar essa filiação e essa irmandade de Jesus. É uma escolha que a gente tem que fazer. Né? E quando a gente é filho de Deus, automaticamente a gente vai lidar com as consequências de ser filho de Deus. Tem e ao contrário isso também. Às vezes a gente só quer os bônus, né? Mas tem os ônus também. Quando a gente aceita Jesus, a gente vai contra as trevas, gente. E contra as trevas é uma luta constante, é o grande conflito até a volta de Cristo, até a gente descansar. Então, quem achar que vai aceitar Jesus e vai ter paz e descanso para sempre, nada vai me acontecer, olha a vida de Cristo. Olha a vida de Cristo que veio nos deixar exemplo. É só olhar para o exemplo de coisas boas e de coisas ruins que ele passou também, né? Sim, porque se ele não tivesse deixado o exemplo, ele não teria morrido na cruz. Porque a cruz foi o ápice do sofrimento. Então, assim, a gente, não, mas eu estou com Jesus, nada vai acontecer. Jesus estava com o Pai e ele foi sacrificado. Ele estava com o Pai. Entendeu? Então, a gente tem que prestar atenção. Vamos ter uma vida de miséria? Não. Jesus estava sofrendo, mas em tudo ele estava deixando assim, olha, João, cuida de Maria, cuida da minha mãe. Olha, vou morrer, mas daqui a 3 dias eu vou ressuscitar. Então, Jesus foi deixando encorajamento, foi deixando empatia, foi deixando respeito, foi deixando expectativa, foi deixando esperança no povo. Ele diz, né, no mundo tereis aflições, né? E aqui nessa citação do Desejar de Todas as Nações, né, na página 649, muito bonito, diz assim, a Jesus foi dado por si como cabeça da humanidade, para que, por seu exemplo, pudesse ensinar, achei muito lindo, o que significa servir. Gente, isso é muito lindo, né? Muitas vezes a gente acha que ser servo, que servir é uma coisa humilhante. E o que dizer do nosso Deus, né? Que se rebaixou, como já foi dito aqui na lição, né? A ponto de morrer por nós, se dando ao ponto máximo de morrer em morte de cruz, né? Muito bem. Então, queremos, só concluindo bem com o irmão, que nosso tempo já foi embora. Só concluir de quinta-feira aí, eu queria deixar uma frase com vocês aqui que me chamou muita atenção. Jesus é o primeiro a ter corrido nossa corrida com sucesso e que aperfeiçoou a arte de viver pela fé. Muito bem. Então, nós queremos agradecer, né? Tem mais alguma coisa, Demília? Não, só esse exemplo que nós temos de se mirar no nosso irmão mais velho, no nosso irmão fiel, né? E ser cada dia aperfeiçoado nele, né? Em tudo, tanto nas ações como nos sofrimentos. E ser totalmente dependente dele e olhar para ele como exemplo mesmo, que ele é o nosso único exemplo que pode ser.
Muito bem, então queremos agradecer a todos que estiveram aqui participando, né? Muito bom, hoje a igreja participou bastante, né? Isso. Maravilhoso. Também você que está aí do outro lado participou. A Marlete, só um comentário aqui da Marlete, né? Que ela disse que no Velho Testamento não há diferença, né? Tanto faz o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Velho Testamento todos eles são Yahvé, todos eles são chamados de Yahvé e tudo mais. Só no Novo Testamento que há uma distinção, né? Porque por conta das funções e das posições que cada um estava tomando. As funções, como nós dissemos, né? Então, muito obrigado, né? Que Deus possa, então, nos iluminar cada dia a entender a sua palavra e aceitar a sua palavra e praticar a sua palavra na nossa vida. Exatamente, que Deus seja louvado na nossa vida e nos ensine a cada dia a ser mais dependente dEle, da sua graça. Amém. Ora Ele, Damílio. Vamos orar, então? Cruzemos as nossas frontes para falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma recapitulação dessa lição tão maravilhosa. E de sabermos, Senhor, que nós temos a certeza que Tu é nosso irmão fiel, misericordioso, nosso sumo sacerdote, nosso intercessor, nosso tutor, nosso guardião. Senhor Deus, Tu és maravilhoso na nossa vida. E que nós possamos nos preparar para ir morar contigo, para termos toda a eternidade, para tentar, sei que não vai ser possível, compreender tão grande amor que Tu tem por cada um de nós. Amém. Fica conosco, Senhor, nós Te agradecemos por tudo, com perdão dos nossos pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Amém.